Josué capítulo 6, versículo 1. Nós queremos falar dentro de um texto para a família nesta noite, mas sobre algumas condições para Deus alavancar um milagre na sua vida. Josué capítulo 6, versículo 1. Aí você marca lá. E quero ler também Provérbios. Glória a Deus. Perdão, Salmo 122. Salmo 122, versículo 7. Verso 7. Perdão. Josué capítulo 6, primeiro, diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nem entrava. Versículo 2. Então disse o Senhor a Josué e ao seu rei: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Versículo de número 5. E será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz, o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Versículo de número 10, do capítulo 6. Porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis. Porém ao povo Josué tinha dado ordem dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, e então gritareis. Salmo 122, verso 7. Haja paz dentro de teus muros. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Amém? Tem alguém precisando de paz aí? Diga comigo: Deus, fala comigo pela tua palavra. Fala comigo. Podeis assentar. Queridos, dentro do texto que nós lemos, nós temos algumas condições. Nós temos algumas condições para poder alavancar o milagre na nossa história. Querer vitória, todo mundo quer. Querer tomar posse da bênção, todo mundo quer. E há quem diga que tem alguns que preferem tomar atalhos do que seguir o caminho da verdade, que a Bíblia mesmo deixa claro. Entrar pelo caminho da voz de Deus, ou seja, entrar pelo caminho da manifestação da vontade de Deus, poucas pessoas querem. E opinem por isso. Entrar pelo caminho da vontade do Senhor, ou seja, da forma que Deus falar, eu vou fazer. Porque se eu fizer da forma que Deus falar, Deus vai dar vitória. Mas o ser humano gosta de pensar, irmãos. E depois que Deus deu essa habilidade para o homem, ele tem pensado até além do que Deus tem permitido. Por quê? Porque ele está pensando não só o que é da vontade de Deus, mas o que é da vontade dele e o que é da vontade do diabo, e o que é da vontade da carne. Agora, o imperativo da sua história é que vai definir quem é realmente que vai lhe dar vitória. Porque se o teu eu despontar, a vitória vai ter que vir pelas suas forças. Agora, se a palavra de Deus despontar, se a prioridade de Deus for vontade na sua vida, for uma das colunas na sua vida espiritual, for vontade de Deus, então quem vai despontar aí, querido, é um crente vitorioso, que vai conhecer uma história diferente. De terça-feira para cá, que era culto de ensino, parecia até culto de testemunho, de tantas pessoas que testemunhou aqui na terça-feira, acerca do que Deus fez,
sem precisar de pagar em espécie, sem precisar de moeda de troca, a não ser entrar pelo caminho da obediência. Eu estou falando de pessoas que realmente querem milagre. Não adianta esmurrar a porta dos milagres com a sua própria força, dizendo eu vou fazer assim, porque eu sempre fiz assim. Pelo contrário, vivo não mais eu, quem vive agora é Cristo, é quem vive em mim. Se Cristo vive, eu creio que Ele ainda fala, que Ele ainda revela, que Ele ainda direciona, que Ele ainda fala comigo. Eu tenho um relacionamento com Deus. Primeira coisa que evidencia que eu tenho um relacionamento com uma pessoa, Leandro, é a comunicação direta e constante que eu tenho com aquela pessoa. Se eu digo que tenho uma relação com você, eu tenho que ter diálogo com você. Eu tenho que passar a acreditar ou dar um pouco de credibilidade nas suas palavras. Porque senão não existe relação, se não há confiança como base disso. Com Deus é da mesma forma. Se Deus tem falado, então Ele está querendo contrair uma relação com você. Se você obedece, Deus está vendo que você também quer contrair uma relação com Ele. Porque a partir do momento que Ele pediu e você deu ouvido ao que Ele falou, Ele está entendendo que você quer se relacionar com Ele, não só por aquilo que Ele tem para te dar, mas por aquilo que Ele pede que você seja diante dos homens e diante de Deus. O texto que nós lemos foi confirmado pela leitura introdutória que a pastora Carla leu. Por isso que eu li mais uma vez o Salmo 122, verso 7. Que haja paz dentro dos vossos muros, não fora dos vossos muros. Que Deus lhe dê vitória nesta noite. E como disse aqui a irmã Jussiana, que você saia com as mãos cheias aqui hoje. Mas você está preparado para receber o que Deus trouxe para te entregar aqui hoje? Vamos colocar o termômetro de Josué capítulo 6 então. Ele vai dizer se realmente você está preparado, se nós estamos preparados. O texto que nós lemos, Deus está prometendo dar vitória a Josué e todo o povo de Israel. Deus está dizendo ao capitão daquele povo: eu vou dar vitória para vocês. Mas pastora Carla, Deus já tinha dado vitória quando prometeu? Deus já tinha dado vitória? Eles já tinham vencido a batalha? Mas Deus já tinha dado vitória? Por que eles acreditavam que já tinha dado vitória? Porque quem prometeu foi aquele que criou o céu e a terra e disse: olha, eu vou dar o rei dessa terra de Jericó, os valentes que tem lá, as pessoas que tem lá, tudo que tem lá dentro, eu vou dar para vocês. Deus já tinha dado vitória sim, porque a palavra já tinha sido liberada de vitória da parte de Deus, querido. Por isso que quando o pregador é um irmão, uma irmã, uma criança ou um adolescente disser que a vitória é tua, Deus já está decretando antes mesmo de vencer a batalha. Por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo que em todas estas coisas que temos que ainda pelejar, nós somos já mais do que vencedores. Agora, só para desencargo de consciência, tem alguém que crê nisso aqui nesta noite? Ou só você veio para ser espectador do culto? Aleluia. Mas Deus disse para Josué: Josué, até os valentes daquela cidade vou dar na sua mão. Deus está dizendo: olha, a bênção que nós vamos te dar, Josué, a bênção que eu vou te dar, que já está sendo entregue a você, o povo de Israel, tem qualidades. Porque Deus está dizendo: olha, os valentes daquela cidade eu vou dar para vocês. Ou seja, o que Deus está lhe dando, Tiago, tem qualidade. O que Deus está te dando não é para ser desprezado. O que Deus está te dando tem qualidade. Deus poderoso. Tem qualidade. Você entrega a sua vida ao Senhor, Ele vem com qualidade para limpar a sua vida. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Para te capacitar, 1 Coríntios 3,16, Ele nos torna templo do Espírito dEle. Ele nos dá mais algo de qualidade. O Espírito dEle dentro da tua vida. Então você não é um zero à esquerda, ou uma barata tonta por aí, ou é qualquer um, ou Maria vai com as outras. Você tem a representação fiel de Deus dentro de você. Ele confiou em você uma qualidade
comigo, eu tenho qualidades. Uma delas é a presença de Deus. Agora, tudo que Deus lhe der, valorize. Porque Ele só te dá o que tem qualidade. Agora, presta atenção numa coisa. Deus disse a Josué: Josué, isso aqui é espetacular, irmão. Vale a pena até se segurar aí. Tomar posse aí. Deus disse: Josué, você vai fazer o seguinte. Presta atenção. Você vai ter que se enquadrar dentro de 3 coisas. Você vai ter que se enquadrar com a sua vida dentro de 3 coisas. Primeira dela, você vai ter que aprender a esperar. Segunda dela, você vai ter que aprender a caminhar, Josué, mesmo esperando. Terceira coisa, Josué, você vai ter que aprender a ficar de boca calada. Por quê, pastor Marco? Porque Deus disse para Josué: você vai chamar os sacerdotes e os homens de guerra. Aqui está a arca do Senhor, a arca da aliança ou a arca do concerto, se você tem que preferir. Está a arca. Aí Deus disse a Josué, o capitão: Josué, faz o seguinte, coloca o sacerdote, está aí na Bíblia, diante da arca. A arca, diante da arca está o sacerdote. E os homens de guerra, você coloca adiante da arca. Olha que revelação linda. Adiante, a arca fica ali e os homens de guerra vêm na frente. Ou seja, os que estão com armas na mão, vai na frente. Mas a minha presença, esteja ela do lado, atrás, em cima, embaixo, em qualquer lugar que a minha presença esteja, a vitória é certa. O que não pode é faltar a minha presença. Por quê, irmão? Porque senão a muralha vai ficar de pé. Porque o objetivo dessa história é derrubar a muralha, ou seja, tirar o impedimento que nos atrapalha chegar e tomar posse da nossa bênção. Então entenda uma coisa: diante e não adiante. Diante coloca o sacerdote, os representantes do povo diante de Deus, coloca o sacerdote. Agora é interessante que quem faz a parte da música são os levitas e não os sacerdotes. Mas quem toca as buzinas são os sacerdotes. Entenda. Os levitas precisavam estar carregando a arca naquele momento, não dava para fazer as duas coisas. E ele está agora na frente, as pessoas que estão com armas na mão. O que eu aprendo aqui, Tiago, Marco Vinícius, é que quando se trata de se estar na presença ou com a presença de Deus, tem dias, Zé Santana, que você está armado até os dentes. Tem arma para poder lutar e consegue ficar na linha de frente. Salmo 103, parte 14. Pois Ele conhece a sua estrutura e Ele sabe melhor do que eu e você mesmo que você é pó. Então tem dia que a presença de Deus está na sua vida, mas você não está para pegar na linha de frente. Mas não é por isso que o soldado deixa de obedecer a voz do general, que é o nosso Senhor. Porque às vezes ele não está pronto para segurar as armas adiante da arca, mas ele está pronto para segurar o chifre, para segurar aquilo que vai fazer o som da música, que vai fazer o som do louvor. Ele está pronto pelo menos para abrir a garganta, ou pelo menos o coração, e adorar ao Senhor. Se não for diante da minha presença, pelo menos fique diante da minha presença, mas não saia da minha presença, porque senão a muralha não cai por terra. Que Deus sabe que tem dia que você só está para tocar o chifre, a música. Tem dia que você está disposto a pegar a metralhadora e ficar na linha de frente. Mas quem conhece a sua estrutura é Deus. Quem diz se você pode ou se não pode é Deus. Se você consegue ou se não consegue é Deus. Não queira determinar o sim ou não diante de Deus, porque Deus pode comprar de você aquilo que Ele te deu por qualidade. A Bíblia está dizendo: Josué, você vai ter que aprender a esperar. Mas e a muralha, Senhor? Você vai ter que aprender a esperar. Porque você vai pegar o povo e durante 6 dias você vai dar uma volta em volta dessa cidade. Uma volta por dia. 6 dias, 6 voltas. Mas no 7º dia, você vai pedir ao povo que no 7º dia não dê uma volta, mas dê 7. 7 com 6, então são 13 voltas em 7 dias. O que Deus não poderia ter dito?
bonzinho ali mesmo, só para ver que vocês obedecem o meu nome, e eu derrubo a muralha. O que Deus não disse para Naamã? Vai lá, Eliseu, e fala para ele que se dá 7 mergulhos, não. Só dá uma respingada lá com as águas do Rio Jordão e já tira aquela lepra do corpo dele. Ou só um mergulhinho. Por que Deus não permitiu que Jesus, ao invés de ficar tanto tempo no deserto sendo tentado pelo diabo, não ficou só uma horinha mesmo para provar lá que ele é Deus? Por que o ministério de Jesus teve que durar 3 anos? Foi de milagre, mas também de sofrimento e perseguição. O sofrimento dele não foi só no final do ministério. Se você analisar a Bíblia, foi do início até o final do ministério terreno. Por que Deus se prende tanto no tempo? Porque Deus está ensinando até o próprio Filho que para todas as coisas debaixo do céu e da terra há um tempo determinado por Deus. Agora, olhar no relógio de Deus, ninguém quer, irmão. Olhar no nosso relógio toda hora. Passou 1 minuto, toda hora. Toda hora. Mas e a vitória? E eu olho no relógio, e a vitória? Não passou nem 1 hora, você já está perguntando, e a vitória? Jesus está dizendo, aguarde o meu tempo. Por quê, irmão? Porque Deus tem prazer em te segurar no tempo dele. Muito simples. Muito simples, irmão. Quando eu for até o bebedouro encher esse copo, é só apertar lá que ele já está cheio, não é verdade? Eu tenho que esperar um tempo com um copo lá para ser cheio ou não? Você entendeu por que Deus segura no tempo? Ele está enchendo. Aleluia. Não se enche de uma hora para outra. Tem que deixar debaixo da torneira da provação e deixar Deus encher. Enquanto ficar lá, irmão, fica tranquilo. Coisa invisível, às vezes aos teus olhos está acontecendo, mas diante dos olhos de Deus, se resolveu entregar os teus caminhos ao Senhor, então confia nele, porque tudo ele vai fazer, mesmo longe do teu alcance visual. Os propósitos de Deus serão cumpridos, por mais que você esteja vendo ou não. Você vai ter que esperar, Josué. E esperar, irmão, faz o crente às vezes se entregar às suas concupiscências, às suas vontades. Vou resumir. Deus disse para Josué: Josué, enquanto você espera, caminha. Como assim, irmão? A cidade está aqui, ó, o muro em volta. Josué, enquanto vocês esperam, diz ao povo, todo dia, não parar a caminhada. Todo dia até eu dar vitória, vocês vão ó, continuar caminhando, caminhando. Jesus, e a muralha vai cair hoje? Faz o seguinte, dá mais uma voltinha, caminhando. Nós vamos chegar em Canaã hoje, Senhor. Olha, depende, se murmurar, vai continuar no deserto. Se não murmurar, chega hoje lá na sua Canaã. Aí o povo continua murmurando. O que era para demorar pouco tempo, demora não sei quantos anos para o povo chegar lá. 40 anos que passaram no deserto. 40 anos no deserto, e eles ficam lá por causa da murmuração do povo. E Deus então tem que preparar o povo, porque entrar em Canaã todo mundo quer, mas se preparar para entrar e não transformar a bênção que Deus deu em maldição, então tem que ser preparado antes de entrar e tomar posse de Canaã. Você acha que Deus vai te dar Jericó de mão beijada? Primeiro ele vai te preparar. Se tiver maturidade espiritual, maturidade cristã, maturidade como moral e caráter, Deus então vai te dar Jericó e vai te dar de Canaã. Mas se não tiver preparado, se continuar sendo menino, se continuar andando para trás concernente às vontades de Deus, vai ficar no deserto, não vai ter Jericó, e pode até sentar no chão, esfregar uma perninha na outra, fazer biquinho, que com Deus não tem como nós revertermos o que é a vontade dele. Mas para aqueles que querem provocar o milagre, continua caminhando, toma quem doer, continue caminhando, porque daqui a pouco você vai ouvir Deus dizendo, grita, grita que a vitória é vossa, pelo sangue dele, e a muralha vai cair por terra, e a vitória vai ter tua, vai ser nossa, pelo poder deste nome. Olha só. E o povo então faz o que Deus diz. Se é para continuar caminhando, vamos caminhar.
Você acha que foi fácil para mim, irmão? Talvez você está dizendo aí, pastor Marcos, falar é fácil. Mas viver o que às vezes eu vivo é difícil. Eu vou perguntar, irmão, para desencargo de consciência, não na intenção de desafiar ninguém aqui. Cada um tem a sua luta pelo peso que Deus permite, que Ele sabe que você aguenta. Mas quando Deus me disse que me daria vitória, quando eu vim para a presença dEle, deixando a minha mãe no tráfico de droga, Deus não falou comigo que no outro dia estaria me dando vitória. Ele falou 2 anos depois. Você sabe o que é ficar 2 anos dentro de uma boca de tráfico de droga, vendo a sua mãe vendendo cocaína, vendo a sua mãe, às vezes, entregando o próprio corpo para pagar a dívida de droga. Se você tem noção do que é ficar 2 anos vendo sua mãe na mão de polícia tomando pancada, como um saco de pancada para lá e para cá. Você tem noção do que é isso, irmão? 2 anos. Se não aguenta um dia, quanto mais 2 anos. Você acha que é fácil pregar essa palavra? Eu sei que não é fácil. Mas eu estou pregando um Deus que para Ele nada é impossível. O mesmo Deus que te chamou para passar nessa fornalha é o mesmo que vai estar com você como quarto da fornalha. Por quê? Porque um é você, o segundo é Deus, o terceiro é Jesus, o quarto é... meu Deus, vai ser o Espírito dele. Então vai ficar Pai, Filho e Espírito Santo e você dentro da fornalha. E vai ter 4 lá dentro. Não vai mudar o que está na Bíblia. Vai continuar 4 lá dentro. Sozinho você não passa, mas Deus vai estar com você, irmão. Agora, em Provérbios, eu não me lembro o texto agora, não sei se é 10, 24. Se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, mas essa muralha é muito grande. Se te mostrares frouxo no dia da sua angústia, a tua força será? A tua força será? Você vai ficar medindo o tamanho e o peso da muralha? Você vai ficar tentando entender como que essa muralha vai cair? Ou vai resolver entregar os seus problemas nas mãos de Deus e confiar que Deus é poderoso para derrubar qualquer que seja o teor do teu problema? Não depende de Deus, depende de nós. 24:10. Obrigado, só inverti. 24:10. Deus então diz para Josué: já que vocês esperaram, mas continuaram a caminhar, só para tirar o 10, para a gente poder sacramentar sua vitória, oficializar sua vitória, fica todo mundo calado esses 16 dias, até eu disser para você, Josué, e você dizer para o povo, grita. 7 dias. Todos 7 dias. Irmão, eu acho que se Jesus pedir 2 horinhas, você vai passar até mal, irmão. Porque tem gente que tem dificuldade para ficar calado. E fala para um, e fala para outro, e questiona com um, questiona com o outro, e fala com o outro, e fala com o outro. Jesus estava dizendo, e para mim, ninguém fala. Só que falar com Deus é diferente. Falar com Deus é o que está lá em 1 Pedro 5,7. Lançar sobre ele, falar com Deus, toda a vossa ansiedade. Estou falando com Deus, está aqui o problema. Falei com Deus. É falar e deixar lá, irmão. Falei com Deus, mas você viu, pastora Carla, o problema continua. Pegou o problema na mão de Deus. Aí Deus está dizendo, faz o seguinte, já que você gosta muito de falar para todo mundo, você não vai falar para ninguém, e nem para mim. Fica só caladinho, que no teu silêncio eu te dou vitória. Eu conheço um caso interessante, Leandro. A irmã chegou para mim e falou, pastor, meu marido só Jesus, eu vou largar aquela praga. Eu falei, sério, irmã? Você vai largar o teu marido? Por quê? Não, porque quando ele começa a falar, eu parto para cima mesmo. E falo, e quando eu olho para ele, ele não fala nada, ele fica quieto. Besta. Falei, irmão, vamos fazer o seguinte. Aí eu orei por ela, depois de orar, Deus disse para mim assim, fala com ela, para quando ela for falar, ela corre lá na geladeira e pega um copo com água e toma. Em vez dela falar, toma um copo com água. E a vontade passa. Eu fui e falei, irmão, jeitinho que Deus mandou. Vai lá, toma um copo com água e passa a vontade de falar, irmão. Mas a culpa é dele. Não, irmão, a culpa é da senhora. Está falando demais. O que a Bíblia diz que a boca fala?
Então a boca fala do que está. Se o meu coração estiver cheio de Deus, eu vou falar dele. Se o meu coração estiver cheio de vaidade, eu vou falar de mim. Se o meu coração estiver cheio de contenciosidade, ou seja, o meu coração for contencioso, eu vou falar dos outros. Mas se o meu coração estiver cheio das coisas de Deus, vou falar de Deus. Que essa muralha cai no poder do nome do Senhor, ela cai. Ah, mas ninguém me ajuda a derrubar a muralha. Aí a culpa é dos outros. Não, mas eu também não estou prestando muito não, porque eu não estou mais fazendo como eu fazia quando aceitei Jesus. Então a culpa é sua. Graças a Deus. Mas quando você lança toda a responsabilidade nas mãos de Deus, Deus é fiel para cumprir o que te prometeu. Se você lançar a tua ansiedade, as tuas precipitações nas mãos do Senhor e ficar caladinho esperando a tua vitória, querido, Deus tem vitória para você. Mas a Bíblia mesmo diz que não é por muito falar que será ouvido, meu querido. É a Bíblia que está dizendo. Aí Deus diz: Josué, fala para o povo esses 7 dias. Fica calado. Aqui eu li o versículo 10, capítulo 6 de Josué. Não quero ouvir a voz deles, não quero que eles gritem, não quero que eles falem nada. Calado. Calado. O máximo que vai acontecer aqui é o zoar do chifre aí. A trombeta lá que eles usam como os judeus chamam de sofá. Chofá. Obrigado. Chofá. Você viu ontem, né? Calado. Vou fazer o que então? Vamos adorar com aqueles que estão tocando lá o chifre. Fica de pé comigo. Só os que querem ver a muralha cair por terra. Fica de pé. Não vou ficar bravo com você se você quiser ficar sentado. Porque às vezes você está com dificuldade de ficar em pé por causa de alguma enfermidade, cansaço, alguma coisa. A gente entende, pode ficar sentado. Mas se você tem condição de ficar em pé e pode ficar em pé, então essa muralha vai cair por terra. 3 palavras-chave. Espera. Continua caminhando. Mas fica calado. Porque a vitória, quando não chega na hora que a gente quer, meu irmão, dá uma vontade de pecar, irmão. A vitória não chegou do jeito que eu estava querendo. Dá uma vontade de sair falando que não deve, irmão. Dá uma vontade de pecar. Quando você vê o irmão falando que não deve aí, irmão, é porque a vitória dele ainda não chegou e ele não está sabendo esperar e muito menos quer continuar caminhando. Então fica tranquilo, não assusta não. Porque se estiver falando besteira, é porque ainda ele não recebeu vitória. Porque crente que recebe vitória, o coração, a boca fala do que está cheio o coração. Deus está dando vitória, a boca está transbordando. Meu Deus, Deus é fiel, Deus é poderoso. Como é que vai lá uma batalha na tua casa? Olha, pastor, o diabo tem se levantado. Como é que está lá, Tiago, lá na tua casa? O adversário tem se levantado contra a minha vida, mas Deus tem me dado vitória e vai continuar me dando vitória. Agora, se a pessoa gosta de falar o que não é de Deus, como é que está lá na tua casa, Tiago de Santana? E Santana é daqueles que o coração não tem nada de Deus. Aí, não, só Deus, ninguém me ajuda, ninguém faz nada de mim. Estou sozinho no negócio aqui. Peraí, Deus não está com você não, rapaz? É só um exemplo. Não tem muralha no chão se eu faço o que eu quero. Não tem muralha no chão se eu falo o que eu quero. Não tem muralha no chão se eu penso o que eu quero. Agora sim, todas as coisas, Jesus vai estar na frente. Se der certo ou se não der, eu vou render a Ele toda a honra e toda a glória. Se minha vitória chegar ou não chegar, eu vou continuar glorificando a Ele, porque eu adoro a Ele pela morte que Ele teve por mim, entregando-se a si mesmo no Calvário, e não por aquilo que Ele já me deu e está me dando, vai me dar. É diferente. Aí agora, depois de 7 dias, o povo está doido com a língua coçando, querendo falar. Quer falar? Diz para o povo: quando completar a 7ª volta, grita. Aí interessante.
Vira para lá os dois. Vou fazer uma fila aqui. Fica para dele. Foi isso aqui que aconteceu. Escuta. É assim que eles andavam. Aí Deus diz, ó, Jericó está ali naquela porta amarela. Quando completar a 7ª volta, todos completariam a 7ª volta juntos? Não. Alguém vai chegar primeiro, vai dar 7 voltas primeiro que eu. Alguém vai chegar primeiro. Aí diz que um diante do outro. Quando ia, escuta, irmão, parecendo o culto de hoje. Está igualzinho o culto de hoje. Quando chegou, deu a 7ª volta. O povo já estava vendo a muralha já no chão, porque Deus já tinha prometido. Aí o primeiro de cá já soltou logo uma adoração a Deus, dando um glória a Ele, dando um grito dele. Aleluia. Aí quando ele grita, o de cá vem completa a 7ª volta. Vamos passar para frente dele. Aí ele grita, mas o primeiro que gritou foi o de cá, depois de cá, depois de cá. Mas daqui a pouco todos vão receber a mesma vitória, porque por mais que um estava na frente e o outro atrás, ninguém deixou de caminhar, querido. Você não entendeu? Hoje um deu glória a Deus, o outro não. O outro deu glória a Deus, mas foi um negócio salteado. Os que deram glória a Deus, acreditando que a muralha já caiu, mas os que travou a boca aqui hoje, não acreditando no que Deus pode fazer, porque a tua adoração diante de Deus funciona da seguinte forma: é a lei de Isaac Newton. O que sobe tem que descer. Você dá glória, Deus manda vitória. Você exalta, Deus manda vitória. O que pesa na balança de Deus em meio a um culto é se você entrou disposto a adorar a Deus a qualquer preço, ou você está impondo condições para dar glórias a Deus nesta noite. Aí não tem Jericó, irmão. Mão no coração aí. Deus precisa mudar o que está aí dentro. Diga comigo, Deus, me ensina a esperar com paciência no Senhor. Deus, me ensina a caminhar obedecendo a tua voz. Deus, me ensina a ficar calado. Me ensina a vigiar para que a muralha caia por terra antes de eu ir embora para casa. E quando ela se levantar, me ensina de novo a ficar calado, a caminhar e a esperar no Senhor. Você crê que a muralha está caindo agora? Dá uma salva de palmas só para fazer barulho. E enquanto você faz barulho com a mão, faz barulho com a boca também. Quando olha aí, agora dá um grito para a muralha cair por terra. O que você quiser, fala com Deus aí. Podeis assentar, meus queridos.